é tudo o que resta após um desastre aéreo fatal em Illinois. De fato, era mais um metal fundido, para ser franco. Testemunhas relatam um detalhe impressionante. Eu conseguia ouvir os passageiros gritando. Todos que morreram tinham sobrevivido ao impacto inicial. Você evacua. Eu vou desligar. Saber que eles sobreviveram ao impacto e depois não conseguiram sair é difícil. Abre a porta! Tentei tudo o que eu podia ao máximo e não consegui fazer a porta destravar. Os investigadores enfrentam uma questão trágica e intrigante. Por que aquela porta não abriu? Depressa! Ah, meu Deus, eu sinto muito, Kate. Eu era literalmente a última esperança. Acidentes aéreos. Esta é uma história real. Ela é baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Transmissão fatal. É final de tarde. A tripulação do voo United Express 5925 está chegando ao fim de um longo dia de trabalho. As portas e janelas estão fechadas e travadas. Cargas checadas. A comandante Kate Getke e o primeiro oficial Darren McCombs ficaram trabalhando por 12 horas, pilotando uma série de voos regionais em todo o centro-oeste. Baterias funcionando, aviônicos desligados. Eles estão prestes a começar sua etapa final, um voo curto de 20 minutos. Há 10 passageiros no avião. Mas em um pequeno percurso como esse, não há comissários de bordo. O anúncio para a preparação do voo é feito por voz eletrônica. Bem-vindos a bordo. Antes de iniciarmos nosso voo, gostaríamos de rever algumas funcionalidades importantes de segurança. Como a mensagem era eletrônica, é da natureza humana que a maioria das pessoas não estejam prestando muita atenção. Quando é uma gravação, é como um comercial no fundo. Quem é que vai ficar de fato prestando atenção em tudo? A bordo desse avião, temos 4 saídas. Por favor, dedique alguns momentos. O Beechcraft 1900C é um turbohélice com 2 motores muito usado como avião para transporte regional. V1. V2, inclinação positiva. Essa é a 8ª decolagem do dia para os pilotos. Pouso preparado, luzes acesas. Iniciando em Quincy, Illinois, eles trafegaram de um aeroporto para o outro, passando por 3 estados. Eles trocaram de avião em Chicago e agora estão retornando para o local em que começaram, Quincy. Múltiplas decolagens e pousos são muito desafiadoras para um piloto. Você está aumentando a sua chance de um acidente muito mais do que, digamos, um piloto de uma grande companhia aérea que está voando em um enorme avião e indo para a Ásia. Ele decola uma vez, 14 horas depois ele pousa uma vez e ele fica 2 dias fora e depois volta para casa. Naqueles últimos 3 dias, o piloto de voos regionais fez 30 desembarques. Potência de decolagem configurada. Checagem completa. Com 30 anos de idade, Kate Getke nasceu para voar. Sua família dirige uma escola de aviação em Minnesota, onde ela fez seu primeiro voo solo quando tinha apenas 16 anos. Ela foi recentemente promovida a comandante, um enorme passo para seu sonho de voar para as maiores empresas. Qual é o vento lá embaixo? O primeiro oficial McCombs, aos 24 anos, tem quase 2.000 horas de voo. Nessa etapa final, ele está no controle, enquanto a comandante está gerenciando o rádio. Isso é feito bastante para que os primeiros oficiais adquiram mais experiência e aumentem sua prática, porque assim eles podem passar a ser capitães em tempo integral. Os ventos estão a 60 nós com 13 e 19 quilômetros de visibilidade. O destino final deles é o aeroporto regional de Quincy, onde Paul Walker está trabalhando como piloto-chefe para uma escola de aviação. O aeroporto não é tão agitado, mas não é completamente sossegado também. Você pode ver qualquer coisa, desde um avião construído em casa de banco único até um C-5 Galaxy na pista de pouso. Ali existem 3 pistas que se cruzam em Quincy. A maioria dos aviões decolam e pousam na pista 13 ou na pista número 4. O pequeno aeroporto é um dos milhares em todo o país sem uma torre de controle.
Isso significa que não tem controladores de tráfego direto. Os pilotos devem se comunicar diretamente uns com os outros durante a decolagem e pouso. Agora são 9 minutos antes do pouso. Estão a cerca de 50 quilômetros ao norte do campo, dando entrada na pista de pouso 13 em Quincy. Se houver qualquer tráfego na área, por favor avise. O rádio da comandante Gatke tem uma frequência aberta que é usada por todos os pilotos de Quincy. Muito bem. Potência configurada. Em um aeroporto como Quincy, que não tem torre, você precisa permanecer vigilante quando está voando na aeronave. Você tem que ter uma consciência da situação para perceber o que provavelmente pode estar se aproximando e onde as outras aeronaves estão. Olha para aquele pôr do sol. Que lindo. Conforme eles começam sua descida, sem nenhuma torre para os guiar, as comunicações de rádio da comandante Gatke estão críticas. Mas ela está habituada. Aeroportos sem torres de controle são coisas simples para um piloto de voos regionais. Bom, tem regras e regulamentações dos procedimentos adequados para voar dentro e fora dos aeroportos sem torres. Há aeroportos sem controladores. Ainda assim, existe o controle, mas simplesmente não tem ninguém observando. King Air Delta 1127 taxiando para decolar na pista 4. Estão usando a 4. O King Air A90 é um turbo-hélice de 2 motores muito menor. Ele está taxiando e indo para a pista 4. O piloto é Neil Rainwald, um comandante aposentado da TWA. Hoje ele está instruindo Laura Brooks. Muito bem. Vamos rever os procedimentos antes da decolagem. Qual é o nosso peso de decolagem? Uma piloto muito menos experiente, Brooks está tentando ganhar horas de voo em aviões multimotores. É a primeira vez dela em um King Air. Ainda está usando a pista 13? Estou. A menos que não pareça boa. Na aviação, quando você está pilotando, você está observando e sendo observado. Os pilotos são ensinados a olhar das janelas, e isso funciona bem. Todos os dias, no mundo inteiro. King Air Delta 1127 aguardando próximo à pista de pouso 4. Estou pegando a pista para a partida. Outro avião regional está agora a 90 segundos para pousar. O King Air está no ponto de espera. Ponto de espera é quando uma aeronave se direciona para a pista intermediária, faz desvios, fica aguardando na pista, se preparando para a decolagem. Exatamente como se diz, em ponto de espera. 8 quilômetros do final da pista 13 em Quincy. Trem de pouso baixado e travado. Combustível verificado, tudo bem. Navegador configurado e radar configurado para o pouso. Para o comandante, tinha sido um bom dia. Os ventos estavam leves. Ele estava pensando, tudo bem, conseguimos ter um dia bom, com voos tranquilos. A primeira oficial vai fazer alguns voos e eu vou dar algumas instruções. Conforme outro avião de voos regionais desce 500. Uma voz eletrônica na cabine passa aos pilotos a altitude deles. Aproximação curta final na pista 13. 400. A aeronave tem que aguardar posicionada na pista 4 ou vocês vão decolar? 300. 7646 Juliette aguardando para sair na pista de pouso 4. 200. King Air. Tá bem, vamos passar por sua interseção em apenas um segundo, senhor. Nós agradecemos. A finalização está completa. No mesmo momento, o instrutor de voo, Paul Walker, está em um hangar do aeroporto de Quincy. Eu estava a cerca de 3 a 5 metros do lado de dentro do local. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o King Air estava começando a taxiar lá fora. Max, o reversor. Ai, Cristo. Mas que droga! Nós escutamos uma explosão que chacoalhou as paredes e as janelas estremeceram. Eu corri para a porta e conforme eu ia chegando lá fora, o que eu vi parecia uma nuvem de cogumelo, dessas quando você assiste aos filmes das bombas atômicas explodindo. Eu pensei que o King Air tinha tido alguma espécie de mau funcionamento e se espatifou ao decolar. Mas o desastre ocorrido em Quincy, Illinois, é muito pior do que Paul Walker imagina.
no aeroporto de Quincy, Paul Walker corre para os destroços em chamas na pista. Eu diria que eu estava no local do acidente em menos de 1 minuto e meio. Conforme se aproxima do fogo, Walker faz uma descoberta de gelar os ossos. Não é apenas o King Air que está envolto em chamas. Tem 2 aviões pegando fogo. Eu conseguia ver através da fumaça o Beech 1900 escrito United Express nele. Naquele momento eu tive o sentimento mais terrível do mundo, que aquele avião devia estar totalmente cheio de pessoas. Você evacua. Eu vou desligar. As vidas de 4 pilotos e 10 passageiros estão agora em risco, sem nenhum bombeiro no minúsculo aeroporto para ajudar no resgate. Quando eu era investigador, eu sempre me preocupava como aquilo tinha ocorrido e nós tínhamos sorte muitas vezes, mas em Quincy a sorte acabou. Abra a porta! Por favor! Alguém me ajuda! Abra a porta! Abra a porta! Outro piloto veio ajudar o Walker na pista de pouso. Onde é a porta? Socorro! Ele apareceu lá e ficou simplesmente em estado de choque. Oi, eu estou ouvindo as pessoas lá dentro. Temos que entrar naquele avião. A porta principal é por ali. O piloto da United Express, Mike Rowe, era o próximo que ia fazer o voo no 1900 em sua próxima escala de voo. A saída principal, uma porta de escada de emergência, está bem atrás da cabine do piloto. Eu agarrei a maçaneta e tentei abrir a porta. O calor era simplesmente muito intenso. Obviamente, é o máximo de calor que eu já senti na minha vida. Uma imensa quantidade de fumaça. A aeronave estava sendo rapidamente consumida pelo fogo. Quando eu dei uma mexida na maçaneta, alguém do lado de dentro mexeu nela para o outro lado. Eu não consigo abrir! Abre a porta! Socorro! Conforme ele escuta os gritos desesperados da comandante, Walker de repente percebe... Ah, Deus! É você! Aguenta aí, Kate! Que já conhecia Kate Gatsby. Por favor, ajuda! Quando eu cheguei perto da asa da aeronave, eu não esperava que tivesse alguém que de fato eu conhecesse. Por favor! O fato de, na verdade, conhecer a pessoa que está naquela situação, naquela hora, tornaram as coisas piores ainda. Aguenta aí, Kate! Depressa! Abre a porta! Tá bom, espera! Aqui. Tem que apertar o botão antes de virar a maçaneta. O outro rapaz foi até lá e apertou o botão. Eu pensei, eu não tinha apertado o botão. Deus, eu não consigo! Mike Rowe corre para arranjar mais ajuda, deixando Paul Walker puxando desesperadamente a porta do avião em chamas. Quando eu voltei para a porta pela segunda vez, não tinha nenhuma dúvida na minha mente que eu ia conseguir fazer aquela porta abrir. Eu tenho 1,92 e há 20 anos atrás eu achava que tinha 3 metros de altura e que eu era prova de balas. Eu tentei tudo o que eu podia ter feito ao máximo e eu não consegui fazer aquela porta destravar. Deus, eu sinto muito, Kate. Eu não consigo abrir. Eu vou buscar ajuda. Deixar o avião foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Quando eu olhei para a comandante, tinha uma parte de mim que dizia que ela sabia que no momento em que eu voltasse ia ser tarde demais. Que eu era literalmente a última esperança. Por favor. Momentos depois, toda a esperança para os sobreviventes do acidente estava perdida. Tranquilamente levou menos de 2 minutos, desde o momento em que eu estava perto da asa esquerda até o momento da explosão. Eu senti que eu falhei. Apesar dos esforços heróicos de Paul Walker, 4 pilotos e 10 passageiros acabaram morrendo. Foi um dos piores choques de aviões numa pista de pouso na história norte-americana. Ao longo dos anos, eu fiquei analisando na minha mente que
Sabe, tinham 10 ou 12 pessoas no aeroporto, e dessas 10 ou 12 pessoas, somente 2 de nós fomos até o local do acidente. Eu fui o primeiro que chegou e o último que saiu. E isso me ajudou. Pelo menos eu tentei. Eu posso ter falhado, mas eu tentei. Essa é uma tragédia que a pequena cidade de Quincy jamais viu. E em Minnesota, a família Getke está arrasada. Os sonhos de Kate de um dia voar em grandes jatos começou dentro do seu próprio quintal. Essa é a escola de voo da família dela. Eu acho que a Kate fez tudo o que podia para sair daquela situação e para proteger as pessoas que estavam com ela dentro do avião. No início da manhã, os investigadores da Agência Americana de Segurança do Transporte começaram a trabalhar. Tom Halter é o investigador-chefe. O trabalho dele é determinar como um pouso aparentemente rotineiro acabou em tantas mortes. Dava para distinguir os aviões e que eles estavam muito queimados. Dava para ver as pontas das asas, dava para ver as peças e dizer, sim, são 2 aviões. Mas de fato era mais um metal fundido, para ser franco. Sem sobreviventes em nenhum dos aviões, os investigadores devem confiar nas evidências físicas para que as provas mostrem o que deu errado. Colocaram muita força para frear. Marcas de derrapagem na pista de pouso 13 revelam que o piloto da United Express pisou firme nos freios, a 145 metros, antes do ponto de impacto. Tinham 2 linhas pretas enormes na pista que iam desde a decolagem até o local em que os 2 aviões colidiram. Então ele pisou nos freios o tempo todo. Certamente deve ter destruído os pneus e, a minha opinião, provavelmente os pneus devem ter explodido no processo. Marcas de derrapagem na pista de intersecção contam uma história similar. Parece que os 2 aviões frearam forte e desviaram, mas não conseguiram evitar a colisão. Como isso aconteceu? Era também um dia claro, estava um tempo bom. Então, tudo leva a crer que esse acidente não deveria ter ocorrido. Então, tentamos compreender o que aconteceu naquele dia. Onde é que as falhas ocorreram para fazer com que esses aviões colidissem na interseção das 2 pistas. Halter estuda os destroços, tentando unir um quadro detalhado dessa colisão fatal. Está bem, vamos descobrir o que houve. A maior parte dos destroços está aniquilada ou muito queimada, mas algumas peças importantes contam a história. Bom, temos um pouco de tinta faltando e um amassado de um tamanho bom. Isso é sem dúvida uma colisão. Tá legal. O nariz do King Air está amassado e sua pintura azul foi raspada. E essa aqui é a hélice do United, o que significa que a pintura azul veio do King Air. Então você pode olhar para as marcas de transferência de tinta e você tem uma ideia muito boa do ângulo que os aviões se encontraram. Essa batida foi lateral. Parece que eles tentaram desviar ao passar um pelo outro. Mas em seguida, seus narizes se tocaram e acabaram se enroscando. Essencialmente, eles bateram lado a lado. Max, o reversor. Os investigadores calcularam que o avião da United Express pousou com uma velocidade de 193 km por hora. Ai, Cristo! Mas que droga! No momento em que a tripulação viu o avião na pista 4, já era tarde demais. O King Air estava acelerando em direção ao mesmo ponto a cerca de 185 km por hora. Levou apenas 7 segundos para que os 2 aviões colidissem. A equipe agora sabe como os 2 aviões se chocaram, mas eles ainda não têm ideia do que ocasionou o acidente. Por que esses 2 aviões colidiram? Tem algo na aeronave, foi algo que os pilotos fizeram. Para compreender completamente a tragédia em Quincy, Halter precisa achar respostas para essas questões críticas. A cidade de Quincy, Illinois, está de luto. 14 pessoas morreram após um acidente devastador. Os investigadores da agência americana estão sob pressão. Em meio aos destroços carbonizados, eles fazem uma descoberta importante. O gravador de voz da cabine dos pilotos do United Express 5925. O gravador de voz é muito importante em uma situação como essa. O que a tripulação estava dizendo, o que estavam pensando. Quando as 2 equipes estavam mortas, a única coisa que temos é a caixa preta para dizer exatamente o que ocorreu naquele momento.
Eles vão rapidamente com a caixa preta até a sede da agência americana em Washington. Os investigadores torcem para que os dados da caixa tenham sobrevivido ao incêndio. Como chefe do grupo de operações, David Ivey concentra sua atenção no comportamento do piloto. Esse acidente provavelmente foi um dos mais incomuns que eu tinha investigado na minha carreira. De alguma forma, os pilotos não veem um ao outro chegando, apesar do céu estar claro. Aproximando para o pouso na pista 13. Por que isso? Ocorreu em uma noite tão clara, sem nenhuma restrição de visibilidade. Enquanto Ivey espera poder escutar a importantíssima caixa preta da cabine do piloto, ele vai conseguindo o que pode das testemunhas. Oi, Dave? Oi. Eu sou o Paul. Entra, pode sentar. Eu, pessoalmente, nunca tinha estado num ambiente de investigação de acidente de nenhum tipo. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. O que eles chegaram e fizeram eram atitudes de muita classe, muito profissionalismo. Eu corri para o local o mais rápido que eu pude após ter escutado o estrondo. Walker não viu a colisão, mas ele forneceu aos investigadores um detalhe arrepiante sobre o acidente. Dava para ver a Kate. Ela estava implorando por ajuda e... Depressa! Abre a porta! Kate! Abre! Eu consegui ouvir os passageiros gritando também. Não havia nenhuma dúvida de que os passageiros a bordo do voo 5925 sobreviveram à colisão. Mas a aeronave tinha duas saídas de emergência ao longo da asa direita e outra à esquerda, assim como a porta principal que Walker tentou abrir. Então por que ninguém conseguiu escapar do avião cheio de fumaça? Por favor, faz essa porta abrir rápido! Tá bom, aguenta aí! O fato de todos terem morrido nesse acidente foi uma tragédia esmagadora. Mas eu me senti na obrigação de descobrir por que isso aconteceu. Os investigadores agora enfrentam um duplo desafio: descobrir por que os dois aviões colidiram na pista e por que nenhum dos sobreviventes do impacto conseguiu sair vivo. Eu não consigo abrir! Abre a porta! Nora Marshall é uma especialista em fatores de sobrevivência em acidentes. A razão de ninguém ter escapado do voo 5925 é um quebra-cabeça que ela quer resolver. A única coisa que ficou na minha mente é que aquelas pessoas teriam uma chance se as saídas se abrissem. Elas iriam sobreviver. Imediatamente, Marshall se dá conta de que o fogo tinha danificado bem pouco o lado esquerdo do avião. O lado esquerdo do avião não fazia parte do fogo original. Nós sabíamos que teve uma oportunidade para as pessoas saírem pela porta da escada emergencial ou usarem as saídas de emergência da asa esquerda. Então, por que isso não aconteceu? Relatórios das autópsias dos passageiros e tripulantes apenas aumentam o mistério. Em todos os casos, a causa da morte foi inalação da fumaça. Não havia lesões físicas graves o bastante para causar a morte. O fato de não haver trauma por força bruta nos indica que os passageiros e os tripulantes tinham sim como se moverem até encontrarem uma saída. E esse é um fato crítico. Marshall rastreia meticulosamente as posições finais dos corpos e usou isso para recriar os movimentos dos passageiros após a colisão. E tinha, na verdade, mais restos mortais na parte da frente da cabine e menos na parte de trás. Então isso nos permitiu saber que as pessoas que estavam no fundo tinham ido para a frente da cabine antes de serem vencidas pela morte. A explicação mais provável: os passageiros apavorados correram para a porta principal, se esquecendo das saídas de emergência nas asas. Em momentos de pânico, as pessoas normalmente tendem a ir para a porta que entraram. As pessoas raramente pensam sobre as saídas de emergência das asas, principalmente em aeronaves menores. Isso imediatamente se torna a questão: por que a porta não foi aberta? Aí está bem. Em que posição estava a maçaneta? Estava meio que... desse jeito.
A porta da escada de emergência se tornou agora o foco da investigação de Marshall. Estou 100% certo que foi isso. Como ele foi a primeira pessoa que chegou até a porta, o testemunho de Paul Walker é fundamental. Ele está certo de que encontrou a maçaneta na posição vertical, ou seja, aberta. Descobrir que a maçaneta estava na posição vertical me sugeriu que o primeiro oficial tenha mexido na maçaneta para a posição de aberta. É responsabilidade do primeiro oficial abrir as portas de emergência. Alguém me ajuda! Procedimentos de emergência exigiam que a comandante desligasse o avião enquanto a evacuação estivesse em andamento. Eu não consigo abrir! Abre a porta! O corpo do primeiro oficial McCombs foi encontrado entre a porta principal e a saída de emergência da asa esquerda. A posição faz sentido para Marshall. Os membros da tripulação são ensinados que se a porta deles não abrir, é para não perderem muito tempo. É para arranjarem outra saída de emergência. E eu acredito que pelo local em que o encontramos, ele estava indo até a outra saída. Mas no meio da fumaça e do calor insuportável, o primeiro oficial McCombs nunca chegou até a outra saída. Se a porta de emergência se abrisse, imediatamente, isso permitiria que todos saíssem do avião. 12 vidas teriam sido salvas caso a porta se abrisse. Por favor! Saber que eles sobreviveram ao acidente e não conseguiram sair é difícil. É muito difícil. Com a maçaneta desse jeito, a porta devia abrir. O foco agora muda para a mecânica da própria porta. O fogo na cabine danificou seriamente o batente da porta. Mas os principais componentes foram todos recuperados. Tudo bem? Vamos ver o que isso nos diz. O mecanismo de travamento é simples, com 3 fechamentos de cilindros de cada lado. Um único cabo conecta a maçaneta da porta para os cilindros. Quando a maçaneta gira, o cabo gira todos os cilindros para travar ou destravar a porta. Os cilindros têm que girar a cerca de 150 graus, desde a posição do travamento para que a porta seja aberta. Descobrimos que os cilindros foram todos travados ou parcialmente travados. O que pode ter impedido o destravamento? O que temos aqui? Marshall descobre que o cabo de travamento está quebrado. Essa pode ser a evidência irrefutável que ela estava em busca. Com o cabo tendo sido quebrado, eu precisava realmente compreender que se o cabo não estava intacto, ele não ia poder girar os cilindros. Mas confirmar a teoria requer mais análises. Se Marshall conseguir provar que o cabo foi quebrado no impacto, ela vai ter solucionado o mistério da porta travada que custou a vida daquelas 12 pessoas. Eu não consigo abrir! Os testes de laboratório do cabo que trava e destrava a porta principal são uma decepção. O importante componente não se quebrou com o impacto. O cabo estava quebrado e os metalúrgicos determinaram que foi devido ao resultado do calor e do estresse do fogo após o acidente. Depressa, rápido! Tá bom, aguenta aí! Em outras palavras, o cabo crucial não tinha quebrado até o incêndio ter matado todos a bordo. O que travou a porta ainda é um mistério. Então nós voltamos para a questão: por que a porta não abriu? O fabricante do avião informa Marshall que a porta da escada de emergência do 1900C não abre se houver uma mínima folga no cabo de travamento. Se ali tivesse meio centímetro de folga ou sobra no cabo, o cilindro não iria girar. Folga no cabo? Foi isso que aconteceu? É uma mínima margem de erro, e isso leva a uma nova teoria. Durante a colisão, o batente da porta, ou a própria porta, pode ter sido danificada de um jeito que acabou apresentando uma folga. Uma tragédia por pequenas falhas. Uma porta danificada, um pouco de folga em um cabo. Pode ter sido a diferença entre a vida e a morte. Socorro! Deus, eu sinto muito, Kate. Eu vou buscar ajuda. Eu não consigo abrir.
Se tivesse tido mais tempo, o primeiro oficial McCombs podia ter alcançado a saída de emergência da asa, o que poderia ter salvado vidas. Estamos acostumados a acidente onde as pessoas estão gravemente feridas e que não conseguem sair. Nesse caso, todas as indicações são de que todos sobreviveram ao impacto e podiam ter saído se tivessem tido um pouco mais de tempo. Mas as portas nunca teriam dado problema se não houvesse o acidente. A razão da colisão dos dois aviões em uma noite de outono claro continua sendo o maior mistério. Muito bem, então vamos. Não havia nenhum gravador de voo no King Air. Em aviões menores, isso não é exigido. Mas os investigadores esperam encontrar algumas respostas das gravações da cabine do piloto do voo 5925. Qual é o vento lá embaixo? Ah, esse é o primeiro oficial McCombs? Os ventos estão a 60 nós com 13 a 19 quilômetros de visibilidade. Para. Essa é a piloto Gettig? Ter conseguido recuperar a caixa preta nesse caso foi muito importante. Ela nos permitiu entender o que estava ocorrendo na cabine. O que eles faziam não se perdeu nada. Tentamos compreender a sequência dos eventos que ocorreram. Estão a cerca de 50 quilômetros ao norte do campo, dando entrada na pista de pouso 13 em Quincy. Até aí tudo bem. Conforme o Beech 1900 ia se aproximando de Quincy, ela fez todas as transmissões necessárias no rádio. Tráfego de Quincy, estamos nos aproximando da área, estamos nesse ponto. Tráfego de Quincy, agora estamos nesse outro ponto. Se houver qualquer tráfego na área, por favor avise. A comandante Gettig dá aos outros pilotos a chance de dizerem a ela que eles queriam usar a pista de pouso. Ela fica sem resposta. Mais de 3 minutos passam antes de Laura Brooks anunciar no rádio do King Air: King Air Delta 1127 taxiando para decolar na pista 4. Não é a Luna que estava cuidando das transmissões de rádio? Estão usando a 4. Pare. Olha, isso me diz que eles escutaram o King Air. Sabiam que o avião se aproximava da pista e estavam observando. Kate Gettig estava fazendo todas as transmissões corretamente, mas não ficou claro se os pilotos do King Air tinham ouvido algumas delas. Nós estamos nos preparando para entrar na base esquerda indo para a pista 13 em Quincy. Qualquer outro tráfego, por favor, avise. Sem resposta? Onde está o King Air? Não leva mais que 2 minutos antes de Laura Brooks fazer sua segunda e última transmissão. King Air Delta 1127, aguardando próximo à pista 4. Estou pegando a pista para a partida. Menos de 1 minuto para o pouso. O King Air ainda está aguardando. A comandante Gettig dobra a checagem para saber se o King Air tem a intenção de ficar parado na pista 4, enquanto ela pousa na 13. A aeronave vai se manter posicionada na pista de pouso 4 ou vão decolar? O que os investigadores ouvem na sequência causa uma completa surpresa. 7646 Juliette, aguardando para a partida na pista de pouso 4 atrás. Quem está respondendo para ela? Esse não é o King Air. É um desenrolar impressionante. Houve uma transmissão de rádio de um segundo avião aguardando para ocupar a pista. Essa pouca comunicação foi fundamental para saber o que aconteceu no acidente. Oi, preciso de uma ajuda para rastrear um piloto que estava no aeroporto de Quincy no dia 19 de novembro. Tom Halter agora está em busca de um piloto misterioso. Ele estava lá quando aconteceu. Então queríamos falar com ele. O que você sabe, o que viu, o que aconteceu? Ela sabia que o King Air estava lá, ela anunciou suas intenções. Como o King Air não entendeu que ela estava pousando? King Air Delta 1127 taxiando para decolar na pista 4. Estão usando a 4. Fica claro que a tripulação da United Express sabia a localização do King Air. Não está claro se a tripulação do King Air chegou a ouvir a comandante Gettig. Mas seu avião teria sido claramente visível no céu. Será que algo evitou que os pilotos do King Air o vissem? Simulações de computador mostram que as colunas no para-brisas do King Air podem ter obstruído a visão dos pilotos. Precisamos nos colocar em um avião real. Mas para ter certeza, Ivy quer voltar à cena do acidente. Eu acho que não tem nada melhor do que ver com os próprios olhos na situação real, ou mesmo similar, ou chegar o mais próximo do que ocorreu durante a sequência do acidente.
David Ivey experimenta os assentos dos dois pilotos no King Air, enquanto estava em posição na pista 4. Ele observa, enquanto um Beechcraft 1900C se aproxima com suas luzes de pouso ligadas. Ele voou aterrissando, fez uma curva à esquerda para uma abordagem final. E nós estávamos observando o que dava para ver, que eram as luzes, e como o avião estava visível. Consigo ver. Claro como o dia. Era facilmente visível o tempo todo, não houve obstruções. Por causa da coluna da janela, da coluna da frente ou da coluna de trás. Aviões em aterrissagem sempre têm a preferência de passagem. Parece inconcebível que um piloto iria se dirigir para uma pista de intersecção sabendo que um avião estava fazendo a aproximação final. É exigido que você olhe para as duas direções antes de atravessar. Aprendemos quando crianças ao atravessar a rua. Olhe para os dois lados. Ivey chega a uma conclusão surpreendente. Os pilotos do King Air não devem ter verificado os aviões que chegavam antes de começarem a ir pela pista. A falta de algo básico como olhar e tomar cuidado, coisa que os pilotos aprendem desde o primeiro dia. Como isso pode ter sido negligenciado? Ah, Cristo! Mas que droga! David Ivey volta sua atenção para o piloto do King Air, Neil Reinwald. Ele vasculha seus registros na Agência Americana do Transporte e conversa com as pessoas com quem ele trabalhou. Ele tinha sido um piloto de reserva da Força Aérea. Ele tinha sido piloto para a Transworld Alliance. Seu currículo parecia enorme. Por que um piloto tão experiente taxia em uma pista enquanto outro avião está pousando? Ivey continua pesquisando e logo faz uma descoberta impressionante. Descobrimos que ele reprovou em uma prova de habilidade. Depois deram a ele uma outra prova. E ele não passou, e eles o retiraram da posição de piloto para engenheiro de voo, que é um piloto que não voa. Ele reprovou em 2 provas. As habilidades desse cara estavam ruins. Depois de seu rebaixamento, Reinwald se aposentou da TWA, mas ele permaneceu ativo como piloto de charter e instrutor de voo. 6 meses antes desse acidente, Reinwald era um instrutor de um voo de treino e aterrissou com o trem de pouso sem ser acionado. Causou danos no piso, no motor e na fuselagem. Deram a Reinwald um treinamento de reforço após o incidente. Treinamento que ainda estava em andamento quando embarcou no King Air para seu voo final. Tá legal. Vamos para casa. Os alunos o descrevem como hábil e confiante, um verdadeiro vencedor, mas com uma tendência a se apressar. No dia do acidente fatal, testemunhas dizem que ele parecia com pressa para chegar em casa. Eu acho que a impaciência foi parte do problema. O chegar logo é um termo que usamos muito. King Air Delta 1127, taxiando para decolar na pista 4. A aluna Laura Brooks estava fazendo as transmissões de rádio do King Air. O King Air era novo para ela. Reinwald pode ter se preocupado com sua lição de voo, sem saber que outro avião estava se aproximando pela sua esquerda. Qual é o nosso peso de decolagem? Quando você está instruindo, você pode sair da consciência situacional. 3.674 quilos. Você pode estar tentando ensinar a programar alguma coisa. Você pode estar discutindo com um aluno sobre as configurações de energia antes da decolagem. Tem tantas coisas diferentes que você pode estar discutindo. Se eles estavam compenetrados em uma conversa sobre a aeronave, não sabemos, mas não foi feito o anúncio da decolagem, o que é incomum. Parece que os 2 pilotos estavam perigosamente distraídos. Eles não estavam prestando atenção na situação como um todo, de onde eles estavam e o que estava acontecendo ao seu redor no mundo. A história do acidente de Quincy tem uma virada final. Uma coincidência incrível, envolvendo o piloto misterioso que os investigadores estavam desesperados esperando ouvir. Então, nos conte o que aconteceu. Um Piper Cherokee aguarda para decolar momentos antes do acidente. Nos controles está o piloto novato Larry Bedford. Estávamos na área de espera, atrás do King Air.
Qualquer tráfego na área, por favor, avise. Bedford ouve tanto o King Air quanto as transmissões do avião em aterrissagem. Mas ele nem sempre está certo de quem está falando. Os 2 pilotos eram mulheres. A aeronave se mantém em ponto de espera na pista 4 ou vão decolar? Quando o King Air não responde à pergunta da comandante Gatke, Bedford se manifesta. 7646 Juliette, aguardando para... Não tinha nenhuma razão para o piloto da Cherokee, que não estava na pista ativa, que não ia decolar, ter feito aquela transmissão. Ele não mencionou seu tipo de avião. Se ele tivesse dito Cherokee, isso teria servido como um ponto de esclarecimento. 7646 Juliette, aguardando a partida na pista de pouso 4, atrás do King Air. Aguardando atrás do King Air. Foi a declaração que ele disse que fez. Aguardando para a partida na pista de pouso 4, atrás do King Air. Houve um dispositivo mecânico naquele bit 1900 que naquele exato momento disse 200. Aguardando na pista de pouso 4, atrás do King Air. E isso mascarou a palavra atrás do King Air. A comandante Gatke acha que a transmissão é proveniente do King Air. Tá bem, vamos passar pela sua interseção em apenas um segundo, senhor. Nós agradecemos. A tripulação do avião em aterrissagem acreditou que agora seria seguro pousar, porque o King Air ia esperar por eles. Finalização completa. Eles pensaram que podiam pousar. Ah, Cristo! Mas que droga! Uma mensagem eletrônica em uma fração de segundo, combinada com a transmissão de rádio confusa de um novato, causou um mal-entendido fatal. O relatório final da Agência Americana de Segurança do Transporte conclui que a tripulação de voo do United Express 5925 agiu de forma apropriada em sua aproximação e aterrissagem. A causa provável do acidente foi falha dos pilotos no King Air A90 de monitorar de forma eficaz a frequência dos avisos de tráfego comum ou de monitorar corretamente o tráfego. A investigação também conclui que Neil Reinwald pode não ter dado importância suficiente aos conceitos básicos de voo seguro. A colisão certamente poderia ter sido evitada. Se o King Air visse o outro avião, provavelmente teria abortado sua decolagem. Então dava para ser evitado de diversas maneiras. Mas conforme os aviões ficaram cada vez mais perto, o tempo se esgotou. O que contribuiu para a perda de vidas foi a falha na abertura da porta da escada de emergência no bit 1900C. Conclusão. Abre a porta! Mas a falha de uma única porta em um avião com 3 outras saídas não devia resultar na morte de todos a bordo. É fundamental que os passageiros ouçam as explicações de segurança. Para entender onde é a saída mais próxima, se ela está atrás de você, para pensar sobre como sair dali, caso você precise sair. Na sequência do acidente, a formação foi aprimorada para enfatizar a importância de uma comunicação clara, especialmente em aeroportos sem torre. A Agência Americana do Transporte tem administrado esse problema e acredito que de uma maneira muito boa, tentando fazer as pessoas se conscientizarem. O lugar mais perigoso para se estar em um avião é perto de um aeroporto. Estão havendo uma série de mudanças básicas desde o acidente de Quincy. Acho que funcionaram. Não tivemos nenhum acidente assim desde então. Porém, mesmo bem, não podemos descuidar. Os pilotos que estão voando com aviões de passageiros em espaço aéreo não controlado, como em Quincy,